tristes que a gente precisa combater, porque é crime, que é o racismo. E aí esse programa nosso, a gente pode até, inclusive, né, Denise Romano, que é a nossa coordenadora geral do Sindicute, que aqui está, e o Jairo Nogueira também, da CUT Minas, nosso presidente CUT Minas. Vamos fazer uma homenagem ao Vini Júnior? O que você acha? Contra o racismo? Levantar essa bandeira aqui também? Sim, é importantíssimo pautar e enfrentar o que está acontecendo. Não foi o primeiro caso, né? Mas gerou uma repercussão, e acho que muito por conta do posicionamento do governo brasileiro em relação ao que aconteceu, porque ele já havia sido vítima de outras situações antes, né? Teve um episódio de boneco enforcado na ponte, né? Lá em Madrid, e não havia sido tomada nenhuma providência. Isso foi no ano passado, né? Então acho que o posicionamento certeiro e assertivo do governo federal, e também o enfrentamento feito pelo próprio Vinícius na situação deu uma dimensão importante, e trouxe para a pauta uma questão que infelizmente, né, volta, a questão do racismo estrutural, que precisa ser desconstruído, precisa ser destruído. Então é importante sim a gente utilizar a imagem, a exposição e as nossas vozes. E a exposição do Vinícius, e como ele ser uma pessoa pública, né? Sim. Porque a gente sabe que isso acontece todos com os jogadores dias de futebol, mas acontece também com os nossos alunos que moram nas comunidades, que levam dura todo dia, que tem mão na parede praticamente toda semana, porque para a sociedade machista, racista, fascista, preto correndo é ladrão. Não pode ser um menino correndo para ir para a escola ou um trabalhador correndo para pegar o ônibus. Então, a gente precisa dizer sempre, protestar sempre, e contra o racismo, e ensinar as pessoas a cultura antirracista, que eu acho que é mais importante. Sim. Jairo, você também quer fazer uma fala a respeito desse assunto? É importante, a Denise disse muito bem, né? A questão do próprio que aconteceu com o Vini Júnior, de certa forma, desnuda, né? A gente já viu isso muito aqui no Brasil, né, Denise? Não é? Toda hora. O Brasil é um país, infelizmente, racista, tenta se esconder que não é. A maioria da população é negra aqui no nosso país, e a gente convive diariamente com situações constrangedoras, né, de racismo. E é bom nesse mundo futebolístico, né, que normalmente os jogadores de futebol se abstêm desse tipo de debate, né? Rola muito dinheiro, rola muito patrocínio, e o dinheiro às vezes fala mais alto, e eles acabam passando por situações que deixam pra lá para poder não ter problema de patrocínio ou de não jogar mais em um certo clube por conta disso. Foi bom o Vini Júnior ter feito isso. Lá na Espanha, infelizmente, é mais forte a questão do racismo. E acontece diariamente com as pessoas, não é só no futebol, com as pessoas que moram lá, com os brasileiros, brasileiras, com os negros e negras que moram na Espanha. Com os imigrantes também, né? Os que vêm da África. Tem toda essa questão racista que está colocada, e a gente precisa, é bom para discutir isso, né? E não adianta ser só contra o racismo, tem que lutar sempre, todos os dias, contra o que está acontecendo aí nas escolas, nas ruas, nos bairros, nas periferias. A gente que mora em periferia sabe muito bem o que é isso. A gente que é negro sabe muito bem o que é isso. Então foi muito bom ter tido o embate em si. Não bom o que aconteceu, né? Sim. Foi terrível. Mas o embate, sim, é importante. A Liga Espanhola já tem, sim, uma tradição, uma cultura aí de episódios dessa natureza. Mas é engraçado, Denise, uma coisa que me ocorre muito, viu? É o racismo, mas é também aquela coisa de que nós brancos é que somos melhores, nós não podemos ter craques negros, né? Pessoas que estão se dando bem e tendo uma vida, né? Vamos dizer assim, não de glamour, mas de vencedor, né? Eu olho muito isso. Eu penso que lá na Espanha, o que eles olham pro Vini, e talvez o que eles contestam tanto, é o fato dele ser um jogador negro, um craque. Ele melhor do que nós, não pode ser, né? Algo assim. Passa essa mensagem para vocês também. Eu acho que não é só isso lá.
o presidente da Liga Espanhola é declaradamente racista, de extrema direita, né? Com pautas neonazistas. Então, a gente pauta o que a gente acredita, né? Então, a própria forma de lidar com a situação que modificou depois do enfrentamento feito, né? No domingo anterior. Mas é isso. Quem inventou o racismo não fomos nós. Sim, né? sim. Então é isso. Mas nós vamos fazer essa luta sempre. E nós estamos aqui, gente, no programa Roda de Conversa essa semana, pautando aí a questão da educação, mas uma outra que interfere diretamente na vida de todos nós, consumidores, consumidoras e aí da classe trabalhadora em geral. Eu creio que vocês já estão sabendo aí do aumento da conta de luz, né? Então, a partir desse domingo já está valendo esse aumento, através aí da CEMIG, anunciado pelo governo Zema, 15% quase de aumento da conta de luz. E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre isso e como essa situação repercute na sua vida, no seu dia a dia. Denise, é um aumento que vem para a conta de luz, impacta a vida aí da dona de casa, do trabalhador e da trabalhadora da educação, diante de uma outra realidade, né? Que o aumento de salário nada, né? Reajuste nada, mas o custo de vida só aumentando. E aí também a gente quer conversar um pouco sobre esse é um aumento que a CEMIG está aplicando, mas ele também vem autorizado pela ANEEL, que é a agência nacional, né? Que regula aí a questão da energia. Mas a gente quer falar disso tudo e da privatização da energia, né? Porque não dá para avaliar a coisa só no momento que ela acontece, é preciso ver o contexto em que ela ocorreu, não é isso? Bem, por isso nós temos hoje nosso companheiro Jairo aqui no nosso programa, aqui, né? Que ele é um companheiro eletricitário, além de presidir a nossa Central Única das Trabalhadoras, ele também é um eletricitário. Eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, Jairo, o lucro que a CEMIG teve no último, porque esse aumento é referente ao último ano, queria que você explicasse isso. E explicasse o lucro que a CEMIG teve, o que ela fez com esses lucros e o que ela poderia ter feito para evitar qualquer tipo de reajuste na tarifa para o consumidor. Lembrando que quem gere a CEMIG é o governo do estado de Minas Gerais. Só para esclarecer, Denise, deixar bem claro o que está acontecendo, quando coloca a agência reguladora, a ANEEL autorizou, de certa forma, quando a imprensa faz isso, você transfere a responsabilidade para o governo federal. Não é isso? Como é que funciona isso? A ANEEL é uma agência reguladora, ela não tem o poder de chegar aqui em Minas Gerais e falar, vai reajustar a tarifa em 14,91%, que é o valor que o Zema colocou. A CEMIG apresenta uma planilha de custo para a ANEEL, a cada 5 anos tem essa questão de reajuste tarifário. Então a CEMIG apresenta essa tabela e ela solicita o reajuste. A ANEEL avalia o que a CEMIG apresentou e autoriza em cima daquela tabela que foi apresentada. Então os dados que embasam a ANEEL para concordar ou discordar do reajuste é a CEMIG que fornece. É a CEMIG que fornece, tá. Que é comandada pelo governo Zema, né? Que é o sócio majoritário da empresa que tem esse poder. Então a ANEEL avalia o que foi pedido e autoriza o reajuste. No caso, autorizou 14,91. Nós já tivemos um embate aqui no último governo, o governo Pimentel, antes do governo Zema. Foi quando teve o último reajuste tarifário, que a gente conversou com o governo Pimentel, que era importante. Com os altos lucros da CEMIG, a CEMIG hoje beira quase 4 bilhões de lucro, Denise. Por ano? Quase 4 bilhões de lucro por ano. Então a gente discorda da necessidade da CEMIG fazer um reajuste desse. E na época o governo Pimentel concordou com a gente e não houve reajuste tarifário naquele período. A CEMIG absorveu para ela essa questão, o lucro continuou alto da empresa, isso não vai quebrar a empresa que nós estamos falando aqui. E nesse momento de reconstrução nacional, da questão dos juros bancários aí colocado, da inflação colocada, o governo de Minas não contribui com isso. Nós vamos ter um processo muito, muito difícil aqui em Minas Gerais, porque olha só, o reajuste foi a partir de ontem, né? Uhum. A partir de julho, volta a se cobrar o ICMS nos combustíveis. E Minas Gerais tem uma das maiores alíquotas, 18%. Então nós vamos ter de cara 15% da luz, mais 18% vão ter uma das gasolinas mais caras do Brasil, que vai ser cobrado o ICMS na gasolina.
E isso a inflação aqui em Minas Gerais vai estourar. Você vai ter um processo de redução da inflação a nível nacional, que o combustível interfere muito nisso, mas aqui a conta de luz e o ICMS no combustível vai influenciar isso. E como que influencia, para quem está nos ouvindo entender? O companheiro tem uma lojinha, tem um comércio, assim, aqui mesmo na favela, aqui na comunidade. Ele precisa, o custo maior dele, se você for perguntar para ele, qual que é o seu custo maior? É a energia elétrica. Porque ele tem freezer, ele tem geladeira, ele tem às vezes uma estufa ali que é ligada na energia. Então a energia acaba sendo o maior custo dele, que o freezer fica ligado o dia inteiro. Ele precisa do freezer ligado para gelar a cervejinha que ele vai vender, algum produto congelado que ele vai vender. E isso encadeia no comércio como um todo. O maior custo do comércio como um todo é a energia elétrica. Então, se vai restar 15% da energia elétrica, Denise, aonde que esse proprietário do pequeno comércio, ou do comércio médio, ou do comércio grande, aonde que ele vai buscar para recuperar esses 15%? Aumentando o preço dos produtos que ele comercializa. E aí a inflação vai lá para cima. Então, é muita irresponsabilidade nesse momento do governo Zema, com o alto lucro que a CEMIG tem, de não ter feito um debate da questão social da tarifa de energia. Da CEMIG ter aberto mão nesse momento de um reajuste de 15% na conta de luz que começou a partir de ontem. Então as pessoas já vão sentir o efeito na próxima conta de luz. Que a leitura vai ser feita a partir de hoje, com o que acumulou-se da última leitura na casa das pessoas, né? Que a conta é nesse sentido. Então, se a CEMIG teve na sua casa, te entregou uma conta que vence no dia 15, a sua leitura foi feita naquele dia. Aí no próximo dia 15 ela vai fazer a leitura do que acumulou do 15 do mês passado até o 15 desse mês. E aí você vai pagar já com a tarifa nova, já com a tarifa reajustada. Então o seu consumo do mês anterior já vai vir reajustado com a nova tarifa. Então, se nós já tivemos isso em Minas, era possível a própria empresa absorver o custo que ela teve nos últimos 5 anos e absorver por conta do lucro que teve. Então, por exemplo, o que a CEMIG poderia fazer além disso aqui em Minas? A conta poderia ser mais barata do que é. Né? Poderia ser mais barata do que é, não. Ser menos cara, porque o lucro da CEMIG poderia ser revertido para a própria população, no sentido de, por exemplo, reduzir o valor das contas. Isso poderia ser feito. Isso poderia ser feito. Só que o modelo de gestão da CEMIG hoje, Denise, e piorou muito no governo Zema, do primeiro mandato para o segundo, já é um modelo de CEMIG privatizada. Então, quando se fala no lucro de 4 bi, o governo pega aí 16%, 14%, 16% desse valor para ser investido aqui no Estado, se investir, né? No Estado. Mas a boa parte vai para acionistas, e na sua grande maioria acionistas estrangeiros que estão lá fora do Brasil só aplicando dinheiro, são o que a gente chama de rentistas, que ganham muito dinheiro com juros altos aqui no Brasil, como está hoje, de 13,7%. Então, por isso que algumas partes aí de um movimento grande de pessoas não querem que os juros abaixem, porque ganha muito dinheiro só aplicando esse recurso e vai participar do lucro da empresa. A CEMIG, com um reajuste deste 15%, Denise, o lucro dela vai passar de 4 bi. 4 bilhões. Então, assim, e para quem está servindo esse dinheiro todo que a CEMIG está lucrando? Se não está ficando aqui no Estado, não está sendo revertido para o povo mineiro, e você tem uma tarifa altíssima que vai... As pessoas hoje não conseguem ficar sem energia elétrica. Então a pessoa acaba indo, às vezes até para a ilegalidade do gato, porque não consegue pagar uma conta nesse valor, né? Pois é, essa é a pergunta, né, que não quer se calar. Se existe um lucro tão exorbitante da própria CEMIG, né, e se ela não tem por que fazer esse reajuste, porque para ela o dinheiro está aí sobrando, né? Como é que funciona isso na prática, na vida concreta? A CEMIG nunca foi deficitária, né? Sempre superavitária. Então, o que está mandando nessa política aí mesmo são os grandes acionistas, é o governo do Estado, é ele que está, vamos dizer assim, fazendo com que essa política, né, não seja benéfica para o consumidor? Só para esclarecer, teve dois momentos que a CEMIG quase quebrou. Foi um momento no governo do Newton Cardoso e um momento no governo da Anastasia. A empresa quase quebrou, mas hoje a CEMIG é superavitária, tem um lucro altíssimo, né? A empresa foi recuperada durante o governo Pimentel e manteve esse lucro aí no governo Zema e está se mantendo no segundo governo Zema. A própria Petrobras, já foi feito um debate com o Guilherme semana passada, né, Denise, sobre isso. A Petrobras também tem um lucro altíssimo. O lucro da Petrobras é muito maior que o da CEMIG. E a Petrobras está abrindo mão
certa parte desse lucro com a interferência do governo federal, que abaixou o preço dos combustíveis e acabou com aquele processo do preço ser dolarizado, ser internacional. Então, nós já estamos sentindo os efeitos, né? A gente estava pagando há pouco tempo uma gasolina de quase R$8, hoje você consegue achar a gasolina a R$4,60. Você consegue achar o álcool a R$3,30, R$3,40. Então, assim, para quem, companheiro lá que dirige Uber, quem faz um movimento grande que depende do combustível, já está sentindo a diferença no bolso que a gasolina baixou. Na conta de energia elétrica poderia ser o mesmo efeito. Se o governo tivesse feito um processo, mas aí infelizmente não é a linha do governo Zema, né? A linha do governo Zema é outra, né? Se fosse um processo mais social, voltado para o povo mineiro, poderia estar se discutindo de não ter esse reajuste, o governo abrir mão desse reajuste nesse momento, Vera. Sim. Seria possível, não faria o reajuste e se pensaria na ampliação da tarifa social de energia elétrica. No aumento aí da questão dos quilowatts que as pessoas consomem, é porque hoje tem muito aparelho elétrico em casa, sabe, Denise? Às vezes o que está colocado ali de consumo, as pessoas não conseguem manter. Porque hoje todo mundo tem uma geladeira, todo mundo tem um micro-ondas em casa, você tem uma televisão, tem um videogame, isso aí acaba que o consumo aumenta. E a outra parte ruim, para não esquecer, Denise, desse processo, olha só, reajuste 15% e hoje está frio, né? Sim. E aí o chuveiro Trabalha mais. Consome mais. Porque você vai ter que colocar ele lá no quente, né? Então, assim, olha só, no momento desse, que as pessoas vão ter que usar, tô falando da residência ali mesmo, né? Você vai ter que usar mais o chuveiro, mais quente, para poder você conseguir tomar um banho confortável nesse período frio. Aí você aumenta a energia. Então, assim, vai ser um estouro, vai ter um processo aí de pessoas que não vão conseguir, em pouco prazo de tempo, não vai conseguir pagar a conta de luz. E a próxima conta já vai vir um absurdo por conta disso. Nós estamos num período frio, onde o consumo dentro das residências aumenta, as pessoas ficam mais dentro de casa, acaba vendo mais televisão, por conta até do frio. E você vai ter esse aumento agora colocado aí na cabeça de todo mundo. Então, queria trazer isso para a vida concreta, então. Recentemente, nós fizemos uma grande atividade com as auxiliares de serviço da educação básica do estado, aqui em Belo Horizonte. Vieram de todas as regiões do estado denunciar ao governo do estado que pratica o salário delas abaixo, a remuneração abaixo do salário mínimo. E foi uma fala delas muito recorrente na atividade do sindicato e na própria audiência pública e durante o ato, durante a manifestação, nas conversas que nós tivemos com elas lá naquela oportunidade, de que o salário delas não era suficiente para pagar a conta de luz e a conta de água da casa. Então, além do governo, vejam bem, além do governo remunerá-las com valores inferiores ao salário mínimo, lembrando que até hoje o projeto de lei do reajuste da educação não foi encaminhado para a Assembleia Legislativa e o governo agora começou a vacilar nas entrevistas do governador, começou não era bem assim, nós vamos ver, nós ainda estamos calculando. Tá dizendo isso, então é um ponto de alerta para nós, nos mecanismos de pressão, para que isso aconteça, e daqui a pouco eu vou dizer de um mecanismo de pressão que nós vamos lançar a mão dele daqui a pouco. O que tem para dizer para essa SB, né, Jairo? O que tem para dizer para professora? O que tem para dizer para o trabalhador em educação que ele precisa pagar a conta da casa dele, ele precisa pagar a conta de luz, ele precisa pagar a conta de água, porque o governo nos enxerga como funcionários públicos como se nós não existíssemos. Nós não somos pagadores de impostos, né? Como a turma lá do Partido Novo que está lá na Câmara dos Deputados, os que estão aqui na Assembleia dizem, o povo não é pagador de impostos, não. Pagador de impostos para eles são não sei quem né? Porque os amigos também não pagam, né? As grandes locadoras de veículos, quem sustenta economicamente o grupo político, tem as benesses, tem os favores, e nós continuamos esperando. E aí é importante dizer para as comunidades escolares, quando nós levantamos a categoria e decidimos por uma paralisação mais radicalizada, todos nos apontam ou questionam, e com razão a comunidade escolar tem que questionar. Mas vejam bem as ações do governo do estado que estão caminhando para um processo que pode chegar num processo de radicalidade. Nós já estamos em maio
acabando maio, amanhã termina, depois de amanhã, dia 31 de maio, o reajuste fixado da educação é de janeiro, e até hoje não foi encaminhado o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que está inclusive com o plenário sendo obstruído pela oposição, dizendo que precisa de encaminhar esse projeto, não só da educação, mas da correção inflacionária de todo o funcionalismo. E as contas continuam chegando. O reajuste da energia, do valor do preço da energia, continua chegando na casa das pessoas. E a recomposição salarial e o reajuste de 14,95, que é o que nós temos direito a ele, não chega. Quer dizer, é uma conta que ela sempre não... É incrível isso, a conta nunca fecha para nós. Sim. A conta nunca fecha para o povo, para o trabalhador em educação. A conta nunca fecha para o funcionalismo público, que está esgoelando. Tem trabalhadores da educação que recebem menos que salário mínimo. Tem trabalhador da saúde também que recebe menos que salário mínimo. Ô, Denise. Gente que morreu na pandemia, que a família está desassistida, sabe? Então, assim, as nossas aposentadas da educação, o salário delas nesses últimos 5 anos, gente, diminuiu, porque elas voltaram a contribuir para a Previdência. E Denise, sim. E se você for olhar e fazer uma correlação muito do dia de hoje, você imagina o salário que elas estão recebendo e o custo de vida, o tanto que subiu. Então, assim, praticamente esse salário não compra nem a cesta básica alimentar ali para uma família de entre 4 a 5, 6 pessoas. Não compra, né? Não compra os remédios. Como é que vive? Como é que vive, Denise? E o custo médio de uma família pequena, Denise, com 4 pessoas, de energia chega próximo a R$300. Pois é. De água chega próximo a 200 e poucos reais. Então você já tem aí mais da metade, a metade do que a pessoa recebe, né? Ela recebe líquido menos que o salário mínimo. Menos que o salário mínimo. As pessoas colocando que recebem R$900, R$1.000 Tem uns que recebem 700, porque além disso, como o governo vendeu a folha de pagamento para um banco privado, o banco privado, na hora da abertura das contas, concedeu, né, cartão de crédito com limite alto, oferece lá aqueles empréstimos de boca de caixa, com aqueles juros, com os juros que nós estamos vivendo hoje, e a pessoa tá precisando, vê o filho passando necessidade, precisa comprar um remédio, tem crédito disponível, vai lá e compra. Sabe? Vai lá, endivida, vai lá e faz empréstimo. Olha que absurdo, a pessoa precisa fazer um empréstimo consignado na folha de pagamento para comprar remédio do mês. Sabe? Então, assim, é uma situação gravíssima que nós estamos enfrentando. E aí, depois, não queremos... nós precisamos da ajuda da sociedade mineira para cobrar, junto conosco, que esse projeto seja encaminhado com mais velocidade à Assembleia Legislativa. Nós já solicitamos isso ao governo, nós já dissemos isso ao governo, e o governo está esperando. E quando a gente cobra, não será retroativa a janeiro. Sabe o que vai acontecer, gente? Porque a tabela do imposto de renda começou a ser corrigida agora, porque ficou 6 anos sem ser corrigida, 7 anos sem ser corrigida. O retroativo a janeiro vai todo pro imposto. E aí a servidora, aquela que tá ganhando, que tá recebendo remuneração inferior ao salário mínimo, vai receber um retroativo? Não vai vir nem a cor do dinheiro. Não. Então, assim, é um governo muito cruel. Muito cruel com a educação, muito cruel com as trabalhadoras em educação, muito cruel com a sociedade. Nós estamos vendo aí, gente, a Serra... Eu queria mandar um alô pra turma lá de São João del Rei. A hora do alô, então. São João del Rei. A Serra de São José, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, é a Serra de São José. O governo do estado quer entregar a Serra de São José para mineração. É o governo das mineradoras, né, Denise? Gente, é um patrimônio, é um lugar maravilhoso. É o cenário do festival de cinema de Tiradentes, um festival que é conhecido no mundo inteiro. Eu espero que aconteça agora no mês de julho, né? Deve ser a retomada no pós-pandemia. Depois você podia conferir isso pra gente, Vera. Sim. Porque é um absurdo.
entregar a Serra de São José para mineração. Daqui a pouco, pessoal, vai a Serra do Espinhaço. Ou partes dela, né? O que não for preservado, o que não for parque nacional, o que não for parque nacional, o que tiver na responsabilidade do Estado, daqui a pouco vai. Então, assim, e aí as pessoas podem dizer, mas vai gerar emprego. Pode ser de outra forma. Mineração está destruindo as nossas águas. Daqui a pouco nós não vamos ter água para beber. E aí triste. A gente precisa pensar essas coisas e pensar nessa crueldade e nessa pauta de esvaziamento da função do Estado que a gente está enfrentando aqui em Minas Gerais. Já tem a fala de que a CEMIG valorizou 3 vezes, né? Do próprio governo, né? Que agora nós vamos vender. Tipo assim, agora valorizou 3 vezes o valor da CEMIG agora, né? Porque antes ele depreciava, né? Agora nós podemos vender. Não pode vender, porque é patrimônio nosso. Se vender a CEMIG, a conta de luz ficará maior ainda, gente. Vocês estão vendo o que aconteceu lá na refinaria na Bahia. Na Bahia, a gasolina baixou no Brasil inteiro, não abaixou na Bahia. Por quê? Porque a empresa que comprou a refinaria detém o monopólio do fornecimento e não quer abaixar, não está submetida às regras do governo federal. Então, o preço da gasolina na Bahia, do combustível, não baixou, porque a Relan, né? Isso. Porque a Relan foi privatizada. Porque a refinaria foi privatizada no governo do Bolsonaro. E quem compra quer ganhar muito dinheiro e rápido, né, gente? Olhem a situação de Ouro Preto. O povo de Ouro Preto não tem água para beber. A água que sai da torneira é lama. É lama que sai da torneira. As contas de água estão chegando nas comunidades. R$2.000, R$1.000, R$1.900 de conta de luz. Na periferia. Conta de água, né? De conta de água, obrigado, Jair. Na periferia, conta de água, porque lá a água foi privatizada. Tá certo. Gente, nós ainda temos muito papo, muita prosa aí nesse sentido, viu, Denise? Eu acho que dá outro programa, né? A questão da Saniora e da água. Só para lembrar aqui, Denise, que essa questão que você trouxe, que o Zema colocou, né? Tiradentes na rota da mineração, nós temos no Jornal Brasil de Fato, e aí você pode acessar pela Rádio Web Brasil de Fato, uma notícia que esclarece tudo sobre isso, né? E fala que o governador, obcecado em liberar a mineração, né, em toda Minas Gerais, está pretendendo aí leiloar, infelizmente, né, para uma mineradora, parte, né, desse patrimônio do povo. Mas foi suspenso, viu, Denise? Devido aí a uma movimentação da prefeitura, que conseguiu por 30 dias. Era para acontecer o leilão no dia 22, mas ele foi suspenso. E, por hora, a Serra de São José está garantida aí como patrimônio do povo. Não é uma batalha que termina com um desdobramento. Sim. Nós estamos vendo aqui com a Serra do Curral. Né? Não é uma batalha que termina com um desdobramento. O governo fala uma coisa e faz outra, porque disse que suspenderia se tivesse alguma irregularidade, mas na ação judicial lá contra a mineradora Tamisa, o governo do estado manifestou na ação defendendo a mineração, defendendo a posição da empresa. Tanto defende que agora tem um lítio lá no Jequitinhonha, né, Denise? Sim, que o governo, então assim, nós viramos, dá um outro debate. Dá outro debate, né, sobre a questão da mineração, o que está sendo entregue pro povo mineiro, o que está sobrando pra gente. Vamos voltar, Denise? Outro debate, porque eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, gente, porque a mineração, ela tem um forte impacto aí na vida das pessoas, tem muito dinheiro envolvido, mas a gente tem que avaliar tudo dentro de um contexto. É como diz a Denise, tem outras formas de fazer a roda girar. Nós vamos para o intervalo e trazendo aí uma boa música, Francisca Lambert, Triste, Louca ou Má. Preste atenção nessa letra. Nossa liderança da CUT Minas, o Jairo Nogueira, que está sempre na luta aqui no programa Roda de Conversa, que tem apoio da CUT Minas e do Jornal Brasil de Fato. Ô Jairo, voltando aqui só para uma coisa que instiga a gente, né? Sempre a corda arrebenta pro lado mais fraco. Olha só, o aumento na conta de luz para nós consumidores, 15%. Para a indústria, siderurgia, as grandes empresas, um pouco mais de 8%. Como é que é isso? Essa conta pra gente não fecha mesmo. Não fecha, viu? É muito injusto isso, né? Mas
até para a indústria é ruim ter o reajuste, né? Sim. E a indústria já paga uma tarifa menor do que nós, consumidores normais, pagamos, né? Ah, é a mesma lógica do IPVA, né? É a mesma lógica do IPVA. Mesma lógica A tarifa do IPVA? dele já é menor, né? Ah, tá. Porque a gente paga quanto de IPVA? O argumento... Não, a gente paga 6% do 6%, valor do veículo. 6%. E os amigos do Amigos rei do pagam rei. quanto? 1% quando paga, né? 1% quando paga, né? E aí tem essa diferença da tarifa também, da indústria. O próprio comércio paga um pouco menor a tarifa, né? Porque pesa ali no produto final dele, né? Então, assim, mas não pode... O modelo de gestão faz isso, Vera. O que É o acontece? mesmo modelo de gestão da água também, né? Como ele dá o desconto para a grande indústria, que tem que dar o desconto, a indústria tem que pagar menos, porque vai produzir uma coisa mais barata, em tese, né? Na teoria. Para manter o lucro da empresa, ele vem para cima de nós, consumidores. Entendi. Entendeu a lógica? Então, é o modelo de gestão do governo. Ele privilegia um grupo dele, como ele faz com o IPVA, que privilegia aí uma grande locadora de veículos. Sim. No Isenta, caso, né? É isenta. A grande locadora de veículos. No caso, ele cobra uma tarifa menor da indústria, o reajuste é menor da indústria, mas para manter o lucro da empresa ou aumentar o lucro da empresa, ele vem para cima de nós, consumidores, e reajusta esse reajuste maior. E aí dá para você ver direitinho como que o Zema pensa de povo, o que o governo pensa da gente. Porque olha só, quando você põe um reajuste 15% para uma família, Denise, que tem uma renda aí de R$ 1.300... De uma SB que ganha que tem de remuneração... Não, de remuneração menos de R$1.000. Isso. Então, para ela o peso é muito grande. Se ela tem menos de R$1.000, uma conta de luz dela é R$300, já ajustou em 15, ela vai ter aí 45 conto, não é isso? Para pagar mais num salário que é de R$900. Para a pessoa lá que mora aqui na Zona Sul, tem uma casa grande, que às vezes paga um pouco mais de luz... Ou que às vezes faz um gatão, né? Mas que vamos pôr na tese que tá todo mundo honesto aí, né? Então ele tá lá, ele paga lá 300, 400 conto de luz, por exemplo, que a casa dele é um pouco maior. Ele ganha R$30 mil por mês. Então para ele, entende? Esse reajuste para ele não pesa tanto quanto pesa para a família lá que ganha 1.000 conto, 1.300 conto por mês. Então penaliza demais as pessoas mais pobres esse reajuste. E como eu disse que está muito difícil as pessoas conseguirem ficar na tarifa social, porque ainda mais agora com o período de frio, que os banhos vão demorar um pouco mais, gente. Que é um conforto, é o mínimo de conforto que a pessoa tem. Mínimo. Imagina, a pessoa trabalha o dia inteiro. Aí chega em casa 8 horas da noite, Vera, quer tomar um banhozinho quente para dar aquela relaxada, né? Vai ter que tomar banho correndo, gente. É aquele banho de gato mesmo. De entrar e sair correndo do banheiro, porque se não fizer o banho de gato ali, Mas, gente, mas o banho de gato não é o gato na luz, não. É o gato, aquele banhozinho rápido, não, né? todo mundo sabe, todo mineiro sabe o que é banho de gato. Todo ali sai correndo. Mas nós estamos indo tá? pro Brasil e pro mundo, tá? Verdade. Nas então, assim, a pessoa tá não tem nenhum direito, Vera, de tomar um banho mais demorado, um pouquinho mais relaxante. Não tô falando de banho de meia hora, não. Um banho ali de 7, 8 minutos, que é um banho normal. Não vai poder fazer isso, que você vai ter que controlar isso dentro da casa, porque senão não vai conseguir pagar a conta de luz, né? Então, assim, é muito cruel o que está sendo feito com o povo mineiro. Repito aqui, o governo do estado tinha a opção de não ter o reajuste, que foi ele que pediu o reajuste. Reforçar bem isso, para que as pessoas não caiam nessa ladainha. E no momento que a empresa está superavitária, ou seja, não tem problema de dinheiro. Explica o que é superavitária, gente. Muito dinheiro no Muito bolso. dinheiro. Inclusive, quer dizer que a empresa está lucrando muito. Que ela gasta, Bem lembrada nisso. Ela gasta um valor para fornecer energia e está lucrando muito, Sim. muitas vezes mais do que o que ela gasta para fornecer energia para as pessoas. Exatamente. É um lucro exorbitante. É um lucro enorme. É um lucro que poderia ser revertido, devolvido. Eu acho. Porque quem fornece o lucro somos nós Sim. que pagamos a conta, né? Que poderia ser devolvido para a população na forma de uma tarifa menor ou alguma outra, ou ampliação da tarifa social. Enfim, uma série de outras questões que poderiam ser feitas. Poderia ter até desconto na conta. Não, não, o já. pior, e tá ruim não é só pra SB não, Denise. O trabalhador da CEMIG hoje um eletricista que entra na CEMIG, Vera, ele entra recebendo R$2.200. Pois é, gente. Esse pessoal que você vê na rua o dia inteiro, mexendo com energia elétrica ligada, debaixo de sol, debaixo de chuva, R$2.200 por mês. Esse trabalhador também paga conta de energia elétrica, viu, gente? Sim. Porque fica uma cultura ou a ilusão que o trabalhador da CEMIG não paga conta, a gente paga conta também. E para nós também vai pesar, porque o cara que ganha 2.200, ou a companheira ganha 2.200, para pagar essa conta de luz vai ficar pesado pra gente. E ainda tem um problema, Denise. A CEMIG está dando um calote nos trabalhadores na participação dos lucros e resultados da empresa, que é um direito nosso receber uma pequena parte mesmo do lucro da empresa, porque nós produzimos esse lucro.
enquanto trabalhadores, produzimos enquanto consumidores de energia, enquanto povo mineiro. E nós temos direito a uma parte desse lucro que é muito pequena, que distribui, que é um direito conquistado lá na Constituição de 88. E a CEMIG está dando calote nos trabalhadores, velho. Não está pagando. Com o lucro desse imenso e não está pagando os trabalhadores. Quer dizer, vira uma cadeia de ganhar muito dinheiro. E de dar calote nos servidores. E de dar calote nos servidores, que é um processo do governo Zema. Mas para os rentistas não, né? Não, rentista não. Para quem recebe participação nos lucros os acionistas não. Das ações, lá não tem calote, não. E tem outro ponto interessante, né? Você estava falando aqui do imposto de renda, você estava colocando imposto de renda aí das ASBs, que se pegar o retroativo vai pagar. Você sabia, Vera, que quem aplica dinheiro na CEMIG e recebe os dividendos não paga imposto de renda? Não. Não paga imposto de renda. Olha só. Então, quer dizer, paga, é isento do imposto de renda. É isento imposto de renda. A pessoa, ela está investindo ali na CEMIG, luta para que a CEMIG tenha um lucro maior, e para ter lucro maior ela tem que arrancar o couro do povo, que é aumentando a tarifa, dando calote no trabalhador. Esse é o processo. Por isso que eu disse que a CEMIG hoje já vive um processo como se fosse uma empresa privada, que é o que o governo Zema fazendo da empresa. E quem recebe esses dividendos do lucro da empresa, que vai receber um bom dinheiro com o lucro da empresa, não paga imposto de renda. É o filé. É a mesma coisa do cara que tem um iate ou que tem um helicóptero, né, Denise? E não paga IPVA. Então é só para ajudar quem tem muito dinheiro, gente. Vocês estão entendendo a lógica? Sim. Você que está em casa e que está tendo que pagar imposto de renda, porque a tabela não foi reajustada, né? Então a maioria do povo está tendo que pagar. Só um nível, né, da tabela agora. Está sendo corrigido. Quem ganha muito dinheiro com a tarifa de energia que você está pagando, e vai ganhar muito mais com os 15% que vai ter de reajuste agora, e com o seu banho demoradinho no frio, não paga imposto de renda. É o filé dos filés. A água só está indo para um lado aqui em Minas Gerais, sabe, Vera? Isso que o povo tem que tomar consciência, sabe? Sim, por isso que eu falo que o modelo que a CEMIG faz hoje, Denise, é um modelo claríssimo de gestão do governo Zema, que ele pensa da vida do povo mineiro. Eu arranco o couro de quem tem pouco dinheiro, se vira para pagar a conta de luz, que hoje ninguém vive sem energia elétrica, né, Vera? E o cara que está aplicando dinheiro sentadinho lá no sofá, só no computador, que é o tal do rentista, vai ganhar o lucro da empresa em cima dessa tarifa que está sendo registrada e não vai pagar imposto de renda. Nós já vimos isso acontecer aqui, né, Jairo? Na época daquele governador que teve aqui, que falava que era o choque de gestão, déficit zero. Exatamente. Aquele que é responsável pela não consigo nem dizer os nomes, porque não pode falar na rádio, né? Então, mas é o processo... responsável pela tragédia que nós vivemos, aquele que falava isso, ele maquiava os números, né? Maquiava os números. Tirava dos pobres, o companheiro Lindolfo falava muito isso, né? Robin Hood às avessas, né? O governo Zema é o mesmo processo, Denise, que se você pegar a avaliação que nós fizemos do primeiro mandato do Zema, ele entregou o Estado pior do que ele pegou. Pior financeiramente, pior para o funcionalismo público, tá pior. Só que como você não teve um processo de transição aqui em Minas Gerais, é um governo de continuidade, isso não apareceu. Nem a grande imprensa fez questão de divulgar isso e nem o próprio governo tem interesse de divulgar, porque ele entregou o governo pior. A gestão dele é pior. Ele entregou dele para ele mesmo. E a gestão dele é ruim. E ele tem é ruim pra gente. É ruim pra ele gente. Não. Pra ele tá bom. Pra eles tá bom, né? E ele tem um grande desejo de ser presidente do Brasil em 2026, né? Pois é. Então ele tá fazendo toda a propaganda. E o processo agora é um risco que a gente corre. Olha só como é que a coisa tá casada, Vera. O Zema teve no exterior há pouco tempo agora, voltou dizendo que vai privatizar a CEMIG e Copasa. Ah, é? É. E aí, quando você tem um reajuste desse tarifário desse, agora, de 15%, com a tarifa muito cara, qual que vai ser o discurso do governo? Vão vender que vai melhorar, né, Denise? Vão vender que o setor privado vai melhorar, vai baixar a tarifa. Não baixa nunca, gente. O setor privado quer ganhar muito dinheiro. Então eles vão precarizar e vai cobrar mais alta tarifa. Então tá vindo casada essa questão de você dar um reajuste desse, que foi a partir de ontem, de domingo, dia 28, você dá um reajuste desse, de 15%, que as pessoas vão sentir logo agora, e o governo vai tentar retirar da Constituição Mineira um ponto que é uma conquista muito grande aqui em Minas Gerais. Porque hoje, se as pessoas não sabem, para poder vender a CEMIG hoje, gente, ele tem que ter 3/5 dos deputados votando. Ele quer acabar isso também, né? Se os deputados aprovarem com 3/5, vai ter que ter um referendo popular, que é diferente de plebiscito. Plebiscito você consulta a população antes de fazer. O referendo você consulta a população depois de feito. Então, se ele conseguir passar na Assembleia Legislativa que vai vender a CEMIG... E onde ele tem maioria, inclusive, né? Ele vai ter que fazer uma consulta popular. O povo vai ter que votar. Vai ter que ir lá na urna eletrônica e votar. Eu aceito vender a CEMIG ou não. E a última pesquisa que foi feita, 62% da população mineira não quer a venda da CEMIG. Sim. Então ele tem dificuldade. O que ele vai tentar fazer agora, que ele já está tentando fazer na Assembleia, Denise? É retirar esse referendo da Constituição Mineira. Ele enviou um pedido, mineiro, né? Já exatamente. Um projeto pedindo isso.
que é uma conquista do povo mineiro, que você não pode vender CEMIG, Copasa e Gasmig sem que a população autorize. Qual foi o entendimento disso lá no governo Itamar nos anos 2000, Denise? Que essas empresas pertencem ao povo mineiro. Patrimônio e do quem povo. tem que tomar, mesmo que seu representante legal, que é o seu deputado que foi eleito, vote a favor, ainda assim tem que consultar a população para a população falar: eu aceito a venda da CEMIG, eu aceito a venda da Copasa. E o povo não vai fazer isso, não. Porque o povo não é vai bobo, fazer, porque o povo sabe como é que tá ruim. Só pegar o exemplo do Rio de Janeiro, da Light lá, estão devolvendo lá. Estão devolvendo. Estão devolvendo, porque arrancaram o couro do povo, fizeram a tarifa muito alta, o número de pessoas que estão lá no gato é muito alto, que não aguenta pagar a tarifa de energia, a empresa não está tendo o lucro que ela queria ter, está devolvendo para o Estado. Devolvendo o caco, porque não fez manutenção na rede lá do Rio de Janeiro. A rede está terrível, vai ter que fazer muita manutenção, vai ter que gastar muito dinheiro para fazer essa manutenção. E está devolvendo. E para além de tudo, é muito desemprego. Ou seja, quando você vende uma empresa dessas, você desemprega muita gente, muda, né, a vida das pessoas. Enfim, a gente precisa de pensar muito, o povo precisa ser muito esclarecido para poder, na hora H, dizer para o Zema: olha, nós não aceitamos, nós queremos o referendo e nós não aceitamos isso. Agora é o seguinte, eu tenho aqui, Denise, duas professoras queridas da educação, a Neuzete a Fátima de Lima, tá? Bom dia, povo de luta, mandando um abraço para você, pro Jairo, e aí da Alina Franco também, dizendo que representatividade é tudo, que a Denise Romano nos representa a categoria da educação. Tá aí, Denise, a beijos pra Dalina e pra Neuzete. Recebi uma pergunta aqui também de uma telespectadora aqui, uma ouvinte do nosso, agora telespectadora também, né? Agora que tá transmitindo no YouTube da rádio Autêntica FM. Perguntando pra você, Jairo. Sim. Sobre essa situação que você explicou aí, sobre essa situação da CEMIG. Tem alguma forma de reverter ou cobrar do governo esses posicionamentos? O que as pessoas podem fazer? O que a população pode fazer no sentido de questionar essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado? E aí eu vou emendar a pergunta. É da Marcele Amador, né? Eu não vi o nome, não. Aqui, tá. Marcele Amador. É a Marcele Amador, que é a nossa diretora estadual, né? E coordenadora da comunicação. Então, eu queria também emendar a pergunta, Jairo. Eu queria que você falasse um pouco da lógica do governo de entregar o que é estratégico. Porque a energia é estratégico. Energia, combustível, mineração, bens naturais, são tudo questões estratégicas de um governo. E o que significa para a lógica de quem quer um Estado forte, de quem quer um Estado protegido, porque tem controle sobre os seus bens estratégicos? O que significa desfazer disso, né? Porque é isso que o governo quer fazer. É entregar tudo que é estratégico, tudo que é importante, tudo que coloca Minas Gerais numa posição de negociação em melhores condições, entregar para a gente virar subalterno das grandes empresas que eventualmente comprem a CEMIG, a Copasa, a Codemig, a Gasmig. Então, primeira questão da tarifa, tem como reverter, tá, Denise? E esse processo da tarifa é um processo público, viu, gente? Só que é colocado tanta coisa nesse processo público, Denise, tanta dificuldade que as pessoas não compreendem o que está acontecendo. Que quando a ANEEL vai fazer o processo que a CEMIG apresentou, ela faz audiências para que a empresa justifique a questão desse reajuste. Então, se a empresa conseguiu justificar para a ANEEL, ela deu o reajuste. O governo pode abrir mão disso. Pode abrir mão. O governo do estado pode falar: não, foi um equívoco da empresa, da direção da empresa, e eu, como sócio majoritário, estou levando para o conselho da empresa e quero que retire esse reajuste. Isso pode ser feito pelo governo. Ele ter esse poder dentro da empresa de chegar e fazer isso. Eu quero que retire esse reajuste. Ele pode também colocar, por exemplo, eu quero que amplie a questão da tarifa social em Minas Gerais, para que você consiga que um número maior de pessoas entrem na tarifa social, porque na tarifa social, por exemplo, você não paga ICMS. E você sabe quanto você paga ICMS na conta de luz, Denise? ICMS é pesado, né? 42%. 42%. Quase a metade do que você paga de tarifa do plebiscito de energia, né? Quase a metade do que você paga de tarifa de energia é o ICMS, que hoje não está sendo cobrado, vai voltar também. Então, você vai ter os 15% do reajuste, Vera, da tarifa, e vai voltar a cobrança do ICMS na conta de luz. Essa conta vai ficar Deus nos acuda. Vai ficar um Deus nos acuda, porque hoje vai chegar a conta aí, Denise, 600 contos, 700 contos para um ASB pagar
de luz no fim do mês. Então, a coisa é urgente. Nós temos também os deputados, né, na Assembleia que podem convocar a CEMIG, aí não é convidar, é convocar a direção da CEMIG para explicar por que do reajuste. Vai ter que justificar, Vera. Uma empresa que tem quase 4 bi de lucro. Você coloca um reajuste de 15%, qual a justificativa desse reajuste agora, nesse momento? Faz sentido, não? Que o povo brasileiro está aí com um nível de desemprego muito alto, as pessoas ganhando, que o salário mínimo virou salário base, né, Denise? Quase todo mundo recebe salário mínimo. Num processo de noção de reconstrução nacional, de valorizar o salário mínimo, das pessoas terem mais dinheiro, ter um salário melhor, para conseguir, inclusive, pagar a conta de luz. Então, a Assembleia pode fazer essa convocação através dos deputados, que vá à Assembleia, à direção da empresa, para justificar o porquê desse aumento. Reverter tem como fazer, né? Você consegue reverter isso, né? E aqui em Minas parece que o Rio só caminha para um lado, né, Denise? Que só quem tem muito dinheiro... 300% de reajuste, né? Só quem tem muito dinheiro tá ganhando, né? O presidente da CEMIG hoje ganha R$90 mil, gente. Então, assim, justifica um salário desse 90 mil. 90? Justifica um salário desse? Eu acho que não justifica, né? Então, assim, você tem diretores da empresa, a maioria de São Paulo, velho, que é uma coisa também, um fenômeno aqui em Minas Gerais, que é uma turma nada contra os paulistas, viu, Denise? Mas tem gente competente em Minas que poderia estar fazendo essa função. Mas vem o pessoal de São Paulo para ganhar 60, 70 mil reais dentro da CEMIG. E um eletricista que está aí na rua o dia inteiro trabalhando ganha R$2.500, R$2.200. Então, assim, é um processo de muito ruim aqui no estado de Minas Gerais, que o povo mineiro vai sofrer muito ainda, gente. E ainda tem os conselhos, né? Os conselheiros de outras áreas ainda, que entram lá para poder pegar um pedacinho também. Eles né? fizeram uma mágica, sabe? Que é o tal dos jetons, né? Qual foi? O presidente da CEMIG, se ele for conselheiro da CEMIG, ele não tem direito a jeton, ao salário. Eles ganham salário para participar de uma reunião por mês. E o presidente da Copasa, se for do conselho da Copasa, não tem direito. O que eles fizeram, Vera? Olha a mágica. Colocaram o presidente da CEMIG como conselheiro da Copasa e colocaram o presidente da Copasa como conselheiro da CEMIG, entendeu? Aí o cara, para ir numa reunião, ganha mais de R$30 mil. Então é essa festa que tá aí. Minas Gerais virou uma festa, uma farra, sabe, Denise? Fala que é o governo transparente, que é o governo... Não é nada disso, gente. Então, aumento de conta deveria ser só para essa gente, né? Eles poderiam pagar um pouquinho mais. Por isso que a tarifa social é importante nesse sentido. Vera. Se você amplia a tarifa social, você pega um número maior de pessoas. Porque aí você deixar de pagar 50, 60 contas na sua conta de luz, você vai gastar no comércio ali da esquina. Funciona assim para nós pobres, né? O que você economiza ali, você acaba usando no comércio da esquina, você acaba comprando uma coisinha melhor pro seu filho, você vai ali, né, tomar uma cerveja, um guaraná, seja o que você quiser fazer, com o dinheirinho que tá sobrando. Quando o dinheiro não tá sobrando, vira uma crise dentro da família. Vira uma crise, que aí o bicho pega, porque aí o pai vai querer que o filho não tome mais banho, vai ser um banho por semana, vai mandar desligar a televisão, que o menino tá ali às vezes se divertindo com alguma coisa, o tal do videogame acabou, vai vira uma crise interna na família para a pessoa conseguir manter a conta de luz para poder pagar a conta de luz. Porque acaba que essa conta vai pesar demais no bolso, ela sai fora do orçamento, né, doméstico, ela... Totalmente. E a pessoa não tem controle sobre isso, porque você precisa da energia. Sim. A energia, como a Denise disse, é essencial hoje. E tem pessoas, Vera, que aí é mais cruel, que pessoas que estão acamadas em casa e dependem da energia elétrica. Sim. Até para respirador. Aqui na região tem muito disso. As pessoas às vezes estão acamadas, o atendimento fica em casa e não no hospital, que dá um conforto melhor para a pessoa que está doente, é ficar em casa. Só que você tem alguns aparelhos que dependem da energia elétrica ligada o tempo todo. E aí como é que a família vai conseguir pagar, Denise? É difícil. Denise, então, programa. É isso. Eu queria lembrar, né, do nosso calendário, né, da semana. Amanhã nós teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater e denunciar a questão do IPSENG, que é o Instituto de Previdência, né, do Estado de Minas Gerais, que também faz atendimento da rede de saúde dos servidores, que pagam por esse serviço e que não têm a prestação do serviço, apesar de pagarem por ele, né? De contribuírem, porque o IPSENG é um patrimônio dos servidores, né? Porque nós então teremos essa audiência amanhã na Assembleia. Na terça-feira nós temos uma paralisação das especialistas da educação básica, que são as pedagogas, as que cuidam, né, da parte pedagógica da escola, que também têm tido problemas com o governo, com um inflacionamento enorme das funções, coisas que não são descritas no cargo, e elas têm que desempenhar. Então nós faremos então uma paralisação das especialistas na próxima quarta-feira.
com uma atividade pela manhã na Assembleia Legislativa e uma atividade à tarde do sindicato. Provavelmente uma manifestação de rua no dia desta paralisação das especialistas da educação. Lembrando que nós já fizemos uma paralisação das auxiliares de serviço da educação básica, né? Agora fizemos uma paralisação das especialistas e estamos convocando também uma paralisação total das atividades para todos da educação, todos os trabalhadores, no dia 7 de junho, que é uma quarta-feira da próxima semana. Nós teremos uma atividade de manifestação para cobrar do governo do Estado o envio do reajuste de 14,95, que é o reajuste do piso salarial profissional nacional, que é a reivindicação que o sindicato apresentou ao governo do Estado e que o governo até agora, desde janeiro até agora, não encaminhou. Então, nesse processo de cobrar o envio desse reajuste e debater também a nossa carreira. Dá outro programa, viu, Vera? Sim, que o que dá tem de outro coisa programa. para trabalhador, educação receber do Estado, que o Estado não paga, não é pouca coisa não, viu, gente? É muita coisa. Vamos voltar. É muita coisa e a gente precisa voltar nisso, sabe? Certo. Porque se você dever pro Estado, você tem que pagar, né? Sim, de um com jeito certeza. ou de outro, né? Mas quando o Estado deve para você, é só... assim, um Deus nos acuda, porque o Estado não paga. O Estado de Minas Gerais não é um Estado bom pagador. Ele não paga o que ele deve, nem no salário e nem na carreira para os trabalhadores em educação. Então, nós vamos debater isso também. São essas as nossas agendas de luta. Hoje nós também temos Assembleia dos Correios, né? Sim. Hoje tem Assembleia dos Trabalhadores dos Correios. Deixa eu só conferir aqui o horário. Vai ser às 19 horas, Denise. É uma assembleia da eleição lá do sindicato, né? Sim, é uma assembleia 19 horas lá de no eleição, 19 horas na sede dos Sindados. E é isso. Esse Obrigada, programa gente. aqui é um programa que é do pauta a Sindut, luta que é dos da CUT, trabalhadores, que né? pauta a luta dos trabalhadores em educação. E é importante também lembrar as pessoas, viu, Jair? Tem uma consulta no site do MEC sobre o novo ensino médio. Na página do Instagram do Sindiut tem as orientações de como acessar essa consulta, porque nós precisamos responder aquele questionário para dizer o que nós queremos em relação ao novo ensino médio, porque esse novo ensino médio que está colocado aí não nos atende, não atende aos interesses da sociedade brasileira, não atende os interesses dos estudantes, porque esvaziou as disciplinas que são importantes para o núcleo comum, para o Enem. Vamos falar português, claro, que são importantes para o Enem, para os estudantes, para quem quer que seu filho ingresse numa universidade, e aumentou disciplinas que formam trabalhador precarizado para trabalhar em aplicativo de entrega de comida, né? Então a gente está nessa luta aí com a nossa confederação pela revogação do novo ensino médio e a aprovação de uma outra legislação que traga o ensino médio mais à cara do povo brasileiro e, por consequência, do povo mineiro, porque o ensino médio que está aqui em Minas Gerais não nos atende. Ok, finalzinho do nosso programa. Recebemos aqui no Roda de Conversa Denise Romano, professora, coordenadora geral do Sindut, e Jairo Nogueira, presidente da CUT Minas. A gente vai encerrando aqui, gente, um pedacinho da música que eu gostaria que ficasse aí no seu coraçãozinho, na sua cabeça, da Beth Carvalho. Vou festejar. É o seguinte: você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Então aí, nós estamos falando de aumento da energia, do custo de vida, e a gente quer deixar esse recadinho. Essa música é do Galo, viu? Na Vacalha. Chora. É do Galo, Dani? Chora, porque a gente precisa ficar atento com aqueles que estão traindo a nossa confiança, nosso voto, a nossa vida. Enfim, um abraço, gente, até a próxima.